Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Depois de um tempinho sem aparecer, estou aqui novamente, né, pra falar sobre um livro que eu quero dar como dica pra vocês lerem no Halloween, né? Agora que a gente tá no mês de outubro, o Halloween tá chegando. Eu acabei de ler esse livro e eu tive a ideia de indicar pra vocês como uma leitura aí pra vocês terem nessa época, né, de festas de Halloween, né? Quem gosta dessa época do ano, esse livro é uma boa... vai ser uma boa leitura pra você. Então, o livro de hoje, do vídeo de hoje, né, é o livro O Silêncio da Casa Fria, escrito pela autora Laura Purcell. Não sei se é assim que se fala o nome dela, mas enfim, ele foi trazido pelo Brasil pela editora Darkside, nessa edição linda aqui, vocês podem ver. E aqui a gente vai conhecer a história da Elsie. É um livro que se passa antigamente, né, no século XIX. Então, a gente vai conhecer a Elsie aqui. Ela é uma mulher que ficou viúva recentemente. Ela acabou de casar praticamente e acabou de ficar viúva também, porque o marido dela morreu em umas circunstâncias misteriosas aí. Mas veio a falecer e deixou ela viúva e grávida. Então, começam a rolar muitos boatos, porque ela é 10 anos mais nova que o marido dela, e as pessoas muito maldosas, né, começam a falar coisas, fofocar sobre ela, dizer que ela pode ter alguma coisa a ver com a morte do marido dela, porque ele, antes de morrer, ele mudou todo o testamento dele e deixou tudo pra ela. Toda a herança lá que ele deixaria após a morte ficou para ela. Então as pessoas começam a fofocar, falar dela, dizer que ela pode ter matado o marido dela, pode ter alguma coisa a ver com a morte do marido dela, porque ela queria ficar com o dinheiro. Então o irmão dela, vendo essa situação, né, vendo que seria muito ruim para a reputação tanto dele quanto dela, resolve levar ela para casa de campo, que o marido dela tinha antes de falecer, né? Ele tinha uma casa ali no interior de Londres, eles dois moravam na capital e a casa fica no interior, né? Então o irmão resolve levar a Elsie pra essa casa do interior de Londres aí. Então, assim, no momento que ela chega lá, junto com a cunhada dela, ela começa a perceber que tem muitos boatos sobre essa casa rolando ali na cidadezinha, ali no vilarejo que existe próximo da casa, né? Muitas pessoas falam, comentam, fazem fofoca dizendo que a casa é mal assombrada, que aconteceram muitas coisas dentro dessa casa, muitas mortes ocorreram, que já foram encontrados cadáveres ali dentro. Então ela fica com aquele negócio na cabeça, mas não dá, no primeiro momento ela não dá muita importância. Ela diz que é só boatos, que se aconteceu alguma morte ali, como dizem, foi coincidência, né? Acidentes acontecem, afinal, né? Então pode não ter sido nada e é só o imaginário dessas pessoas que tá muito... fértil, né? Mas enfim, ela fica ali naquela casa muito a contragosto, fica ali muito contrariada porque ela é uma mulher que, apesar de ter sido pobre antes de se casar, após o casamento ela virou uma madame, né? Uma senhora de respeito por ter se casado com um homem rico. Então ela fica muito contrariada ali porque ela acha que aquela casa não chega aos pés do que ela merece, né? Que ela devia ficar em Londres, na capital, na casa chique que eles tinham antes e tudo mais. Mas ela fica ali por causa desses boatos que estão rolando sobre ela ter alguma coisa a ver com a morte do marido dela. Então ela vai passando os dias ali, ela vai conhecendo os empregados da casa, junto com a cunhada dela, né? Que é a Sarah, a cunhada dela. Que é a Sarah. Não é bem a cunhada, ela é prima do marido da Elsie, né? Mas vamos chamar ela de cunhada aqui porque elas têm esse vínculo de mais ou menos de cunhada, né? Uma com a outra. Então, elas ficam ali morando, conhecendo as pessoas, e então é aí que começam a acontecer coisas misteriosas na casa. Aí você começa a escutar barulhos estranhos, como se alguém estivesse serrando alguma coisa. Ela começa a ver coisas estranhas, elas encontram no sótão, que é uma parte assim muito misteriosa da casa, elas encontram figuras estranhas, estátuas, são quase como umas estátuas essas figuras, que elas chamam de companheiros. São... moldes em tamanho real de pessoas que se assemelham muito com o ser humano de verdade. Eles são todos pintados, todos desenhados, muito parecido com uma pessoa de verdade. Então elas encontram esses objetos macabros no sótão da casa e a partir de então começam todos esses acontecimentos que levam a Elsie a achar que ela tá ficando maluca, né? A única coisa que faz ela achar que não tá ficando realmente maluca ou imaginando coisas, é o fato de que a Sarah, que é a cunhada dela, ela consegue ver também
essas coisas macabras que acontecem na casa. Se tem vulto, se acontece, por exemplo, passa um fantasma ali, digamos assim. A Sarah consegue ver tanto quanto ela todas essas coisas. Ela acredita em tudo que a Elsie fala porque ela vivencia também as mesmas situações. Então a gente vai acompanhando a Sarah e a Elsie nessa vida que elas levam na casa, né, tentando descobrir o que são essas coisas estranhas que acontecem ali dentro, tentando descobrir a história, o passado dessa casa, né? Por que tanta gente fala que muita coisa macabra aconteceu ali dentro e por que aconteceram, se aconteceram de verdade, né? Então elas vão tentando descobrir ao longo do livro o que aconteceu na casa e por que esses fatos estranhos, né, acontecem ali dentro. Então, o livro ele é dividido em passado e presente, os capítulos se alternam em passado e presente, né? A gente tem os capítulos da Elsie na casa, quando ela chega lá pra morar após a morte do marido dela, e os capítulos que contam o após ela deixar essa casa, né? O que aconteceu depois dela deixar essa casa. Nesses capítulos a gente vai conhecer a Elsie, a gente vai reencontrar a Elsie, digamos assim. No manicômio, ela tá ali num hospital para pessoas loucas, né? Porque aconteceu um acidente na casa e foi um incêndio. Isso não é um spoiler, gente, porque tá literalmente na primeira página do livro, contando esse incêndio que aconteceu na casa. E ela tá sendo acusada de ter provocado esse incêndio, onde algumas pessoas morreram ali. E ela tá sendo acusada de ter provocado esse incêndio, porém ela não fala nada. Ela não consegue mais falar com ninguém, ela só consegue se comunicar escrevendo. Então levaram ela para esse hospital, esse manicômio, né? Pra ela ficar ali até o psiquiatra conseguir fazer um relatório sobre ela e dizer se ela é culpada ou não, depois que ela conseguir falar, né? Então ele fica ali estudando ela, conversando com ela, tentando fazer ela falar com ele, contar o que aconteceu na casa e tudo mais. Então tem esses dois capítulos, a gente vai vendo a Elsie no presente, tentando provar sua inocência, e a Elsie no passado, tentando desvendar os mistérios da Casa Fria, né? Que se chama A Ponte aqui. Antigamente, as pessoas da Inglaterra ou da Europa, né, colocavam nome nas suas propriedades, né? O nome da propriedade aqui é a ponte, né? Então a gente vai vendo elas tentando descobrir o segredo dessa ponte. E também tem os capítulos, um passado mais passado ainda, antes dessa situação da Elsie ter chegado na casa. Esses capítulos eles vão ser contados do ponto de vista de um diário, né? A Sarah, que é a cunhada da Elsie, ela vai encontrar um diário da primeira moradora dessa casa, que é uma ascendente da Sarah, né, do marido da Elsie, uma ascendente do marido da Elsie. Quando ela chegou naquela casa com o marido e os filhos, né, eles compraram a propriedade e foram morar lá. Isso no século XVII. Então a Sarah vai encontrar esses diários e vai lendo, e a gente vai acompanhando a leitura dela nos capítulos que tem aqui, né? Nesses capítulos a gente vai vendo também a história da casa, a história dos antepassados do marido da Elsie. A gente vai conhecendo eles, a história deles, o que aconteceu nessa época na casa, né? Que evoluiu até chegar no dia que a Elsie chega lá, né? E, enfim, é mais ou menos isso a premissa do livro. Eu não vou me adentrar muito mais, porque senão eu vou acabar contando a história toda. Não é um livro grande, né? Como vocês podem ver aqui, ele não é um livro com muitas páginas. Então, se eu contar mais do que isso, eu vou acabar dando algum spoiler pra vocês e eu não quero. Então, as minhas impressões sobre o livro foram extremamente boas. Eu não esperava muita coisa desse livro. Eu comprei ele mais pela curiosidade, porque ele é um terror psicológico. O gênero dele é de terror psicológico, né? Então eu adoro esse tipo de história. Então eu comprei mais pela curiosidade mesmo, porque eu não sabia absolutamente nada, nem sobre a autora e nem sobre a história em si. Então eu vi ali na livraria e me interessei só de ler aqui a sinopse, né? O que tá escrito bem aqui. E comprei. E foi uma surpresa muito boa, porque a história em si ela é muito interessante. Ela te instiga, tem suspense, tem terror. Fiquei com medo realmente em muitas partes. Me lembrou um pouco de Jane Eyre. Uma coisa que eu amei foi isso, porque eu sou apaixonada por Jane Eyre, né? E muita coisa me lembrou a história da Jane. E eu, por ser uma fã dessa história, né, adorei ainda mais o livro por causa disso. A história me lembrou também esse livro aqui, que é A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Ele é um clássico e ele é incrível, gente. Ele é incrível, ele é pequenininho. Fica aí também uma dica pra vocês lerem no Halloween, porque ele é perfeito esse livro, eu sou apaixonada por ele. Então, como me lembrou muito esses dois livros que eu já tinha lido, e eu gostei bastante, né, diga-se de passagem, isso me fez gostar ainda mais da história, me fez aproveitar ainda mais a história.
E como eu disse pra vocês, tem suspense, tem terror, a gente fica interessado em saber o que acontece nessa casa, qual é a história dessa casa, por que tem esses barulhos estranhos, tem esses companheiros, né, que a Elsie vê e a Sarah também. E qual é a história dessa casa, né? Por que dizem que ela é mal assombrada, por que ocorrem essas mortes misteriosas nessa casa, e a gente quer saber se a Elsie e a Sarah vão conseguir desvendar e vão conseguir quebrar aí, seja lá o que for, uma maldição ou enfim, seja lá o que essa casa tenha, né? Se elas vão conseguir viver em paz aí. Agora falando sobre tradução, né? A tradução da Darkseid eu achei muito boa. Não vi muitos erros, apesar de ter alguns ali, mas não dificulta a leitura em nada, né? Achei muito interessante o jeito como o tradutor fez aqui, como ele traduziu o livro. Gostei bastante porque é um livro de época, gente. Não é um clássico, assim, como a Assombração da Casa da Colina. Ele não é um clássico, escrito realmente no século XVIII, XVII. Mas a autora se inspirou nessa época para fazer o livro. E então a história se passa no século XIX, como eu já disse, e no século XVII também, né? Então dá pra ver que a autora se aprofundou bastante nessa época, ela estudou para escrever esse livro, né? A gente vê termos ali da época, jeitos de falar da época, mas em nenhum momento se dificulta a leitura. Eu sei que muita gente não lê livros clássicos ou livros que se passam no século XIX ou no século XVIII, justamente porque a leitura é complicada, é difícil, eu entendo. Eu sou apaixonada por livros clássicos e eu entendo a resistência de alguns leitores em ler livros clássicos justamente pela dificuldade, né? Nas traduções, algumas traduções são muito complicadas, a linguagem da época é muito complicada para algumas pessoas e tudo mais, e eu entendo muito. Mas nesse livro aqui a gente não encontra isso, a linguagem é acessível, é bem fácil. Tem termos da época, obviamente tem, né? Porque se passa no século XIX, mas não é nada que deixe a leitura enfadonha ou que faça você ter que fechar o livro e dar uma respirada pra voltar novamente. Em nenhum momento isso acontece, porque você fica tão vidrado na história que você nem vê o tempo passar. Quando vê, já terminou o livro e, enfim. E, gente, o final dele é, assim, revoltante. Eu admito que é revoltante. Eu fiquei louca, eu queria um segundo livro, uma continuação desse, porque eu não aceitei o final. Eu espero que a Laura tenha alguma piedade da gente e escreva um segundo livro, apesar de que não precisa. É um final que não precisa de um segundo livro, gente. É um final que eu digo que é clássico de livros de terror psicológico. É aqueles finais que fazem, tipo, a nossa mente explodir, sabe? Mas se ela escrevesse o segundo livro dessa história, eu com certeza leria. Uma continuação ali da história da Elsie, pra eu saber o que ela ia fazer após o final desse livro, ou o final dela. Apesar de ficar bem óbvio qual seria o final da Elsie nesse livro, né? Assim como em todo livro de terror psicológico que se passa em uma casa assombrada, a casa é praticamente um personagem. A casa, ela é como um personagem humano, gente. Então, se acostumem com isso. Se vocês gostam de livros com casas mal assombradas, de terror com casas mal assombradas, né? Vocês já repararam isso com certeza, que a casa, ela é um personagem também da história. Fiquem muito atentos a tudo que acontece nessa casa. Eu, assim, criei muitas teorias ao longo da história. Tentei desvendar ali o mistério, mas não consegui. No fim, eu fiquei pensando que a Laura, a autora, me enganou direitinho, porque eu joguei a culpa em uma pessoa e no fim não era ela, era outra completamente que eu não havia pensado em nenhum momento. Isso, ao meu ver, torna a leitura ainda melhor, né? Porque a gente fica aí criando várias teorias e quando chega no final a gente percebe que não era nada daquilo que a gente estava esperando e que a autora conseguiu enganar a gente direitinho. E para um terror psicológico, isso é perfeito. Quando tem suspense na história, essa situação do autor conseguir te enganar e não te fazer descobrir qual é o final logo no início do livro é perfeito pra mim. Eu acho que a história fica 1000 vezes melhor. E a gente tem tudo isso aqui nesse livro, né? Então é isso, gente. Eu indico muito esse livro pra vocês que gostam do gênero terror psicológico, né? De um pouquinho de suspense. Não sabem o que ler agora nesse mês de outubro. Sei que muita gente gosta de ler livros mais pesados nesse mês de outubro, justamente por causa do Halloween, né? Dessa época de Halloween e tudo mais. Então eu indico bastante pra vocês esse livro. Ele tem cenas, assim, bastante sangrentas.
Tem bastante morte aqui nesse livro, tem bastante susto. Não digo susto, mas ele, se você for uma pessoa sensível como eu, ele vai te deixar com medo. Uma pessoa que se pressiona fácil como eu, ele vai com certeza te deixar com medo como ele me deixou. Não leiam de noite, se você for como eu, porque você vai ficar pensando naquilo e vai ser um pouquinho difícil de dormir. Mas enfim, eu digo bastante se vocês não sabem o que ler agora nessa época do Halloween. Eu poderia ter falado lá mais próximo do Halloween, no dia 30, mas eu deixei pra falar agora. Eu quis falar agora porque aí dá mais tempo pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro físico na livraria, né? Ou pelos sites da Amazon, Americanas, enfim. Então vocês vão ter aí um tempo maior pra conhecer o livro através do meu vídeo e pra conseguirem o livro, seja físico, ou seja pelo Kindle, PDF, ou seja lá onde vocês conseguirem, né? Vocês vão ter aí um tempo maior para conseguir ele e fazer essa leitura, né? Eu espero que vocês gostem, como eu gostei. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da indicação do livro. E espero que vocês tirem um tempinho para ler, espero que vocês consigam ler ele agora no dia 30, né? Agora nessa época, na verdade, de Halloween e tudo mais, porque é uma leitura que vale a pena ler agora, dá aquele sustinho na gente, então indico bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, né? Porque é muito importante para vocês receberem as notificações dos vídeos quando eu posto. E se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, sintam-se à vontade, caso vocês já tenham lido o livro ou caso vocês já estivessem pensando em ler esse livro. Então, podem comentar se vocês se sentirem à vontade. E podem me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!